Olá, eu sou Giovana Ferreira e estamos iniciando mais um programa do ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Vamos conversar com especialistas sobre a Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. A nossa entrevistada de hoje é Georgia Maria de Albuquerque, psicóloga com especialização em gestão de pessoas e em saúde pública pela Fiocruz, mestra em educação para formação na área de saúde, gestora do SUS nas áreas de planejamento, orçamento, auditoria SUS e de vigilância em saúde, secretária municipal de saúde em Pernambuco, Moreno e Olinda, e coordenadora de programas da área de saúde. Atualmente, coordenadora geral de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis do Ministério da Saúde. Iniciamos aqui uma conversa com a Georgia pelo canal Agenda 2030. Eu gostaria de saber, Georgia, com relação aos aspectos gerais do projeto, enfim, o que está acontecendo efetivamente em relação a uma visão mais ampla do projeto. O projeto que eu estou falando é a interiorização da Agenda 2030 na Amazônia Legal, enfim, e por isso nós julgamos de extrema importância, né, a inserção da Amazônia Legal trabalhando no projeto. Bom, o projeto nasceu da ideia do Ministério da Saúde, mais precisamente a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que tem dentro da sua estrutura um departamento que trabalha com a questão da análise epidemiológica e a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, as doenças crônicas e os agravos. E dentro do Ministério foi construído em 2021 um plano de enfrentamento, com ações estratégicas de enfrentamento para as doenças crônicas e agravos até 2030. E a partir dessa ideia de como trazer trabalhar os ODS e trabalhar a Agenda 2030 nos territórios, pensou-se em ter uma ação descentralizada que interiorizasse e trouxesse o tema dos ODS para a discussão, atrelando a sua relação com o próprio plano de Dante. Então, a ideia é que dentro dos 17 objetivos, a gente sabe que o 3 é o nosso maior carro, porque é a saúde e bem-estar, mas a saúde, no sentido ampliado, envolve todos os demais, especificamente os 5, o 6, o 8, o 16. A gente tem que pensar na condição da desigualdade social, na desigualdade de gênero, não dá para desatrelar a condição das cidades saudáveis, né, das cidades sustentáveis e da sustentabilidade social que ampara o direito, né, do cidadão às condições básicas, né, que é saúde e educação. E é atrelado também a questão do mínimo necessário, né, dos direitos humanos, que é a condição de moradia, trabalho, renda, emprego. Então, para fazer saúde, a gente tem que lidar com tudo isso. E pensando nos fatores de risco para as doenças crônicas, né, a gente vem entendendo que as doenças crônicas é a primeira causa de morte no país, e no mundo mata mais de 41 mil pessoas por ano. Então, a gente não tem como fazer enfrentamento às doenças crônicas sem fazer enfrentamento e trabalhar os fatores de risco, né, e seus condicionantes. A gente fala condicionantes e determinantes sociais, mas a gente tem fatores de riscos que já são identificados pelas pesquisas específicas. Então, assim, o nosso departamento tem essa característica de fazer a ação baseada em evidência e algumas pesquisas e inquéritos nacionais. Então, é de competência do departamento que eu faço parte, no Ministério hoje. Eu faço parte de uma coordenação das doenças e agravos não transmissíveis, né? Então, a gente faz o Vigitel anualmente,
identificando a questão do tabagismo, a questão alimentar, né, o consumo de frutas e hortaliças, a questão do álcool, do uso abusivo. E entrou dentro do escopo desse plano maior outros fatores de risco e outras doenças crônicas. A questão da poluição atmosférica entra como fator de risco para doenças que antes não havia, e como doença crônica entre os transtornos mentais, né, e que é uma doença crônica atrelada ao monitoramento. Então, para entender que o plano ele serve como instrumento de mobilização, né, de local, para que os gestores regionais e locais se inspirem para fazer suas ações em relação ao monitoramento e daí o enfrentamento às doenças crônicas e os agravos, especialmente acidente e trânsito, que são os dois agravos hoje, né? As violências, né? Então, que já é uma coisa que no SUS a gente vem trabalhando bastante, e os acidentes. Então, a gente tem uma meta de redução de acidentes, né, de trânsito, e uma meta de redução da violência, e de todos os tipos de violência, seja a violência de qualquer origem. E isso tudo impacta nos ODS. Na hora que a gente trabalha o plano, ele tem uma interface muito estreita com os ODS. Na hora que a gente pensa, precisamos reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas. Né? Não tem sentido a gente ter uma pessoa de 39 anos morrendo de doença crônica. Né? Para a gente é prematuro. E tem como fazer isso ser evitado se a gente conseguir reduzir essa condição alimentar, reduzir a nossa exposição à poluição, reduzir o nosso consumo excessivo ou abusivo de droga e álcool. Então, essa é uma estratégia importante para o SUS, para que a gente possa pensar políticas públicas saudáveis, né? E que a gente traga para dentro da discussão do sistema único como fazer enfrentamento a esses agravos, como o trânsito. Né? O trânsito, ele é na verdade, as causas externas, ele é um dos fatores, no Brasil, de primeira causa de óbito, numa faixa etária de 9 a 29 anos. Então, mais prematuro ainda. Né? E é uma causa que a gente chama de causas evitáveis. Toda causa externa é uma causa evitável. E, infelizmente, a gente ainda tem um cenário onde a gente perde vidas por fatores que poderiam ser evitados se a gente organizasse uma cidade mais sustentável. Né? Então, você vê como é intrínseca uma relação que os ODS trazem num plano global, mas como a gente precisa pensar esses ODS num plano regional local. O projeto em si, mais especificamente a interiorização da Agenda 2030, ele tem realizado as qualificações. Exatamente. Eu tenho acompanhado, já conversei com as pessoas que prepararam a estrutura pedagógica, enfim. E aí essas qualificações, elas têm uma finalidade da inserção, né, do grupo daqueles local, mais especificamente, né, para que eles fiquem preparados, né, para realizar. Inclusive, há um trabalho final que a previsão é para março, para ser entregue e tal. Agora, dentro desse recorte, está acontecendo em Palmas, né? Qual é esse propósito e qual a funcionalidade disso? Enfim, qual o objetivo mais direto desse trabalho? De fato, a interiorização foi pensado na Amazônia Legal, incluindo alguns estados da região norte e nordeste, né? Entre o Maranhão e entre o centro-oeste, com Mato Grosso. Então, assim, especificamente agora em Palmas, a gente está iniciando a parte presencial de um curso, né, de preparatório para gestores, para trabalhador de saúde, mas especificamente mais para gestores, estreitando a interface dos ODS com o plano de enfrentamento às DANTs. Né? Então, a finalização vai ser a construção de projetos locais
né? A realidade local ela é sempre mais potente na hora de você executar um projeto, né? Um projeto que nasceu do próprio gestor, que nasceu do próprio local, ele vai trazer as características e o que é que naquele local tem, as circunstâncias e as possibilidades, e aí eles vão consolidar nesses planos com uma ação inovadora, com uma ação específica das suas áreas, para que a gente possa ter um momento de culminância, né, e trocar essas experiências. E eles poderem levar para seus territórios esses projetos e esses planos, que vai incentivar tanto a atingir metas e indicadores dos ODS, como atingir metas e indicadores do plano de Dante. O plano ele foi pensado por 4 eixos, né? A vigilância em saúde, a atenção à saúde, a promoção e a prevenção de doenças e agravos. Então, a gente tem um plano robusto, com ideias, mas que essas ideias precisam ser consolidadas, entender como pode ser consolidada no território, com as características de cada território. Então, a viabilidade e a importância desse curso é instrumentalizar e subsidiar todo o pessoal a partir dos ODS e a partir do plano e suas interfaces, para que eles construam um projeto e um plano para seus locais e baseado num planejamento mais estratégico e de acordo com as circunstâncias e as situações que tem dentro deles. Essa qualificação, desculpa interromper, mas só para complementar, acho que aproveitando as colocações, tem a finalidade também de deixar multiplicadores? Sim, claro. Na hora que a gente vai estar com os gestores e com toda uma equipe técnica, né, o apoio da Universidade Federal do Acre e o apoio daqui da Universidade Federal de Tocantins, obviamente surgirão multiplicadores, né? Os próprios tutores, né, e quem vai estabelecer os conteúdos, eles já são multiplicadores, né, porque também tem gestores nesse processo. Então, a ideia, e assim, nesse momento a gente trouxe o COSEMES, né, o Colegiado de Secretários, né, as instituições, a Secretaria Estadual, a Superintendência Estadual, que trabalha com dantes. Então, esses atores, com certeza, eles também serão sensibilizados, né? Houve seminários antes, e o curso ele vai dar essa fundamentação, né? Essa base. E ele vai ser híbrido, né? Agora em seguida ele vai continuar de forma EAD, né? E a finalização serão projetos, que é isso que talvez seja o mais inovador. Ele não é apenas um curso, né? Ele, no final, ele é concluído com um projeto para a sua área. Então, as pessoas vão poder pensar no que fazer a partir daquele conteúdo e construir um plano de intervenção. Aí a ideia, após a conclusão de todo esse processo, é que haja efetivamente uma melhoria de atendimento na Amazônia Legal? Sim, na verdade, quem sabe de saúde, né, e quem vive os problemas é quem mora no local. Não tem como o Ministério ou qualquer outro gestor apartado da realidade fazer uma intervenção sem levar em consideração todas as suas características locais. Então, quem sabe é quem vive a situação. Quem melhor pode resolver o problema é quem está dentro do problema. Então, a linha é melhorar a qualidade e melhorar principalmente a desigualdade social que nós temos, né? Que é o acesso à saúde, especialmente no caso de estando dentro do Ministério da Saúde, como nós estamos. Então, assim, focado mais no serviço de saúde, a gente pensar em promoção, prevenção e para além de só assistência, né? Porque a assistência não dá conta sozinha de cumprir a manutenção, o estado de saúde, né? A condição de estar, do bem-estar previsto. Então, não tem como fazer isso isoladamente. Precisa que envolva
Então, todo projeto ele nasce na lógica do próprio ODS de forma intersetorial. Então, não pode se pensar em fazer uma intervenção que o resultado seja só a saúde, pela saúde. Não tem como. Sem pensar na condição social, na desigualdade social que a gente tem e nas desigualdades de gênero, como a cidade se organiza, na qualidade da água que é ofertada, de como é tratado esse ambiente. Então, como é que, sem dar condição econômica, e que como essa economia ser sustentável, sem destruir o meio ambiente. Então, não dá para fazer saúde só achando que a assistência vai dar conta. A senhora não acha que eu tenho acompanhado a discussão, né, da Agenda 2030 já há algum tempo, a gente percebe que a nível nacional já há pouca disseminação, né, e na Amazônia Legal isso cai absurdamente, né? Então a gente não há uma resistência dessa interligação, mesmo porque a gente percebe pelo próprio desconhecimento do tema, essa resistência ela não pode ser gerada pelo próprio desconhecimento do tema. E aí como é que vai dialogar, por exemplo, com quem está lá na ponta, né? que é o agente que tem que fazer o atendimento, e aí ele tem agora dois planos, né, para interligar e conseguir, né, a absorção da discussão desses dois planos para a sua prática, né? Então, será que isso não cria não é um grau dificultador para essa discussão? De fato, a própria meta, indicadores que existem nos ODS, eles estão iguais no próprio plano. Então, quando a gente fala na redução de mortalidade prematura numa faixa etária de 39 a 69 anos, é meta do próprio ODS. O Brasil, ele em 2016 para cá, veio discutindo o ODS, mas ele precisa, como as metas são globais, construir suas metas próprias para atingir aqueles objetivos. Então, dentro dos indicadores nacionais, a gente faz um monitoramento, né? O Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos, ele faz um monitoramento de 22 dos 28 objetivos específicos no ODS 3. Então, a gente monitora, além de alguns outros do 16, que também é feito no departamento. Então, a gente monitora todo o resultado. E, com certeza, a aproximação com o plano, ou o plano inserido no próprio ODS, né? Na verdade, é assim, com certeza, o plano ele traz os ODS, né? Uma vez que ele antecede, né? Mas que o princípio da ideia do curso é que a educação permanente seja um facilitador, né, dos processos e estimule trabalhar com os objetivos de uma forma mais regional local. E também que, trazendo para o plano, no caso da vantagem para o plano, o ODS como uma ação intersetorial forte, né? Então, é a saúde fazendo promoção de saúde, uma vez que ele vai trabalhar de uma forma mais intersetorial, e não apenas pensando na assistência, né? Então, ele vai trabalhar vigilância em saúde, ele vai trabalhar promoção e prevenção. Então, ele inclui os agravos, ele inclui os fatores de risco, e com certeza eles conseguem entender mais como trazer daqueles objetivos tão macro, que é percebido como muitas vezes como não sendo possível ser atingidos, né, para um plano mais real, uma vez que a gente coincide as finalidades. Então, eu acredito que ele abre uma possibilidade de compreender os objetivos pelo plano. Como concretizar? Porque quando a gente fala assim, vamos erradicar a pobreza, as pessoas automaticamente dizem assim, isso é impossível. Ou quando a gente imagina bem-estar e saúde, né, educação para todos, é muito
grande. E aí, quando a gente contextualiza dentro de um plano, dizer assim, a gente tem que reduzir as mortes no trânsito. A gente tem que reduzir a morte e feridos no trânsito. A gente tem que diminuir o uso excessivo de álcool. A gente precisa qualificar a nossa alimentação. Um país como o nosso, fruta e hortaliça deveria ser nosso alimento principal e não ultraprocessados. E aí não é uma ação isolada da saúde, como traz bem o ODS, né? O ODS é totalmente intersetorial, e como traz a promoção da saúde, que é o princípio da promoção, é a intersetorialidade. Esse trabalho, mais especificamente de Palmas, ele engloba a discussão, a qualificação de um grupo local, é isso, né? Isso. Eles já estão envolvendo uma região, né, do Capim Dourado. Capim Dourado, isso. Né, está fazendo nessa região, e aí já vem a questão de como estender isso posteriormente, que aí é uma discussão em outro momento, para como dar continuidade a todos os projetos. Ele está acontecendo também com o pessoal da Universidade do Acre, e eles também têm todo esse material instrucional e acesso ao curso, e eles também vão conseguir fazer projetos. Então, o que a gente pretende é dar visibilidade ao próprio ODS, né, que é uma agenda de governo. Né? O ODS hoje não está apenas dentro de uma secretaria, mas ele é uma agenda de governo, e trazer como uma agenda de governo um processo de trabalho que seja factível, que a gente consiga ter viabilidade de execução. Né? E não fique, o indicador foi reduzido, mas a gente sabe por que o indicador foi reduzido. A gente consiga ver que a prevalência do uso do tabaco veio reduzindo aí, né? Quem acompanha fator de risco de uso do tabaco, nós reduzimos muito, de 13% para 9% de prevalência. Então, mas chega num platô, ele estaciona, não baixa mais. Por que será, né? Então, assim, vão surgindo, a indústria vai surgindo com novas propostas, vai incluindo outros dispositivos, né? E aí a gente tem que tomar à frente e dizer que esses dispositivos eles não podem ser usados, porque eu digo que são ações nocivas à saúde. Então, tem ação que a gente precisa fazer uma intervenção, né, mais assertiva. Né? Ultraprocessado, ele é nocivo à saúde. Né? O tabaco, ele é nocivo à saúde. Não adianta a gente imaginar que tem uma medida mínima que possa ser não prejudicial. Sim, sem dúvida. Né? O álcool a gente já tem um estudo, se faz estudo para saber uma dose mínima, porque a gente sempre fala em uso abusivo. Sim, sim. Né? Então, perspectivas, então, do projeto para a Amazônia Legal, o que a senhora pode nos adiantar? Nosso objetivo é que a gente, no final, tenha uma culminância com muita troca de experiência entre os participantes e que os objetivos a gente consiga monitorar daqui a algum tempo e ver que eles são possíveis de serem alcançados, tirar essa falsa impressão da inviabilidade de uma coisa que é global. Né? A gente está contextualizado no mundo, o mundo está globalizado já, não é mais uma possibilidade, é uma realidade, e que isso traga para a gente uma efetividade dentro dos territórios, que o cidadão, diretamente do território, ele sinta essa diferença. Né? Ele começa a compreender o que é fator de risco, ele começa a compreender qual é a condição de escolha, né? E que ele entenda dos seus próprios direitos, porque no final o que vai trazer de resultado é uma melhora na condição de saúde, né? Da população como um todo, mas também melhores gestores mais qualificados, né? Que tenham argumentos para dizer por que fazer um projeto desse tipo, né? Por que investir em ação intersetorial, né? Como é difícil fazer intersetorialidade, né? A finalidade da educação e a finalidade da saúde diferente, mas na hora que eles centram e para fazer junto, eles conseguem fazer mais e melhor.
E aí não é o meu objetivo, nem é o seu. É um outro construído a partir das nossas necessidades, de como tornar o nosso objeto factível. Entendi. O nosso trabalho com o canal Agenda 2030 é o de acompanhar o projeto. Nós estamos conversando com outros integrantes, enfim, e disseminando essas informações. Então, eu gostaria que nas suas considerações finais, mandassem uma mensagem para os integrantes, e não só para os integrantes, porque o nosso trabalho, inclusive, está disseminado para um público em geral. Fica aí as suas considerações e o que você diria aí para esse grupo que está com esse trabalho. É um desafio, a Amazônia Legal é desafiante, né? Pela sua dimensão, pela sua especificidade, por várias questões, né, que ainda, infelizmente, não é de conhecimento de todo o país, né? A gente tem ainda há uma visão, ainda, no meu entender, e por estar aqui no território, ainda há uma visão meio preconceituosa em relação à Amazônia Legal, e também não há um entendimento de como da funcionalidade interna, né? Então, quando eu trato de mobilidade, eu trabalho com cidade há muitos anos. Então, ao tratar de mobilidade, as pessoas falam de BRT, falam, gente, nós precisamos de funcionalidade. O nosso transporte, ainda em muitas regiões, a utilização de barco, inclusive, e tal. Então tem tem territórios muito diferentes, tá? Muito então, diverso. E aí é um desafio enorme. Então a sua colocação em relação a todo esse contexto que eu acabei de passar. Eu concordo que a gente ainda não conhece o próprio Brasil, né? Nós temos um país continental, uma dimensão continental, e claro que nós temos aí uma crise climática batendo na porta já, não é mais futuro, é realidade. Então, assim, acho que isso, por ser ruim, ao mesmo tempo, coloca em evidência problemas que já existiam e que nunca teve solução, né? Nós temos um problema de saneamento básico, por exemplo, que se sabe desde que o mundo é mundo e ninguém consegue resolver, e quando, na verdade, tem solução. Então, o que a gente primeiro diz é assim, agradecer ao grupo que está conduzindo, porque é um trabalho, sem dúvida, inovador, complexo, que vai apresentar coisas para realidades diferentes, né? Esperar que quem participe do curso, quem esteja fazendo projeto, se sinta motivado o suficiente para se aprofundar ainda mais sobre os ODS, se aprofundar ainda mais e defender ainda mais os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, que, na verdade, é o nosso carro-chefe, né? É de onde nós bebemos a água, de fazer tudo isso, pensar na universalidade, na integralidade e nesses princípios que o SUS trouxe, né? A questão da equidade e justiça social, a questão da paz, que a gente vive falando, isso tudo está imbricado com os princípios do Sistema Único. Então, que esses atores que são gestores desse sistema, eles possam entender a importância do que eles estão fazendo nesse momento, porque é tanto para o presente como para o futuro. Na hora que ele faz um planejamento que tem a possibilidade de execução, até que ponto ele não vai conseguir se sentir motivado o suficiente para tornar aquilo uma realidade. Então, que o grupo que esteja conduzindo consiga motivá-los e trazer esse sentido de que pode ser diferente. Não precisa a gente viver nessa coisa de é tão grandioso, é tão fora do meu alcance que eu nunca vou conseguir. Mas começa do pouco, do pequeno, das etapas. Então, assim, interiorizar os ODS já foi uma ideia extremamente inovadora. Trazer isso para a Amazônia Legal e incluir alguns estados que tinham indicadores mais difíceis com uma condição de fazer mais difícil, eu acho que já foi bastante ousado.
E aí o resto é a ousadia e usar a ousadia para tentar modificar um pouco a realidade e trazer tantas coisas que aí os ODS propõem, né? Eu acho que a questão da cidade sustentável, a questão do tratamento do lixo, a gente vem com toda essa discussão e quanto isso tem impacto para a nossa qualidade de vida e saúde. Georgia, eu agradeço muito a sua disponibilidade Nós que de estar agradecemos. conosco aqui no canal Agenda 2030 e para vocês, continuamos aí as nossas entrevistas aí nas próximas semanas e com muitas novidades, né, relacionadas a esse projeto que, na verdade, ganha uma dimensão muito importante para nós aqui da Amazônia Legal. Novamente, obrigado, Jorge. Nós que agradecemos a oportunidade e vamos em frente.